eu vou passar a palavra à Nilda, que vai fazer o nosso preparo da tarde de hoje. Boa tarde. Nosso texto de hoje é do livrinho Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da nossa querida mentora Joana de Ângeles. E o texto diz o seguinte: as vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam paladar de amargura. Injustas ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Bom, esse textinho, pelo que eu pude compreender, ele se reporta à lei de causa e efeito, né? Essa lei é uma lei universal, é a terceira lei de Newton, que diz que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Quando a gente pensa em ação e reação, justamente por a gente saber que se a gente jogar uma bolinha na parede, ela volta para a gente, na minha direção que joguei, com a mesma intensidade, com a mesma força em que eu joguei, quando a gente aplica isso na nossa vivência, o que a gente imagina? A gente imagina que é meio duro, né? Inflexível isso. Você recebe exatamente aquilo que você fez. Então, nós usamos também muito na doutrina espírita os termos causa e efeito. Eu não sei porquê, mas eu sinto que há mais suavidade, há mais leveza nessas palavras causa e efeito. Porque não é tão rígida. Pode haver alguma modificação nesse efeito. E tal é o caso narrado pelo espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, de nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, num textinho cujo título é O Merecimento. Então, narra Hilário o caso de Saturnino Pereira. Saturnino Pereira era um espírito bom, uma pessoa amiga, delicada, ajudava todo mundo que tinha necessidade, estava sempre pronto para ajudar. E era uma pessoa maravilhosa. E certa feita, ele trabalhando lá na máquina em que ele usava para o trabalho, ele feriu o braço dele gravemente, foi socorrido, foi levado ao hospital, e lá ele passou por uma cirurgia, e no final o médico lhe deu a notícia: olha, Saturnino, você teve muitos ferimentos no braço, mas esses ferimentos vão se restabelecer, você vai ficar bem, mas você vai perder o dedo polegar. Aí ele agradeceu, assim, meio aborrecidinho, meio chateado, meio entristecido, né? E muita gente da redondeza falou logo, né? Mas que coisa, como é que pode um homem tão bom, como é que isso acontece com ele, com tanta gente aí trabalhando em máquinas e que não merecem, que são ruins e deviam... Com ele que não devia aconteceu. Isso é a reação normal que a gente sempre tem, né? Bom, e aí ele, como ele era espírita, ele foi para uma sessão mediúnica com a esposa. E lá apareceu, então, Macário, que era o diretor espiritual daqueles trabalhos, né? E contou para ele o seguinte: Saturnino, há 80 anos, você era um homem rico da região norte do Brasil, nordeste, e você era dono de engenho e tal, e numa das vezes lá, houve um empregado que estava enfermo, e esse empregado, então, não pôde obedecer uma das tuas ordens. E aí você, muito enraivecido, obrigou a colocar o braço na máquina e triturou o braço dele naquela máquina. E depois que você passou para o mundo espiritual, você ficava o tempo todo com aquela imagem do caldo de cana saindo enrubescido com o sangue do funcionário dele, né? E ouvindo sempre aqueles gemidos, aqueles gritos de dor. Então, você agora era para ter perdido o braço todo
Mas como você, desde a sua primeira juventude, você tem se aplicado, você tem ajudado, tem andado no caminho do bem, então você só perdeu o dedo. E isso deve ser motivo de regozijo para você. Aí o Saturnino ficou muito mais tranquilo, né? E agradeceu mais uma vez. E assim, o que nós podemos concluir? Que, dependendo dos nossos atos posteriores àquela primeira ação errada que a gente teve, dependendo desses outros atos que virão, a gente pode amenizar, atenuar as consequências daquele ato, não é? Por isso é que eu disse que ação e reação dá a impressão que não pode, né? Que é uma coisa mais rígida. E a lei de causa e efeito, não. Tem essa beleza que você pode, depois daquele ato errado, daquele ato equivocado, você pode amenizar, seguindo um caminho do bem, um caminho melhor, fazendo melhores escolhas, né? E nesse próprio texto aí, merecimento, tem uma frase que diz assim: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós mesmos. Então, é isso. A conclusão que nós temos disso tudo é que nós sempre colheremos aquilo que plantarmos. Agora, como o Pai é tão misericordioso, Ele nos dá várias oportunidades de nos reajustarmos à lei. Muito obrigada, boa tarde. Uma boa palestra. Jesus, amado Mestre, amigo de todas as horas, Joana querida, mentora dessa casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui numa tarde de esclarecimento, escutando e aprendendo os teus ensinamentos. Derrama sobre nós, Senhor, o teu manto de paz, de proteção e de harmonia. Que possamos ampliar os nossos corações, abrir as nossas mentes para melhor compreendermos as lições trazidas pela nossa querida amiga Leila Brandão para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria muito, muito, muito grande e um sentimento de muita gratidão estarmos neste ambiente protegido por Jesus. O tema da tarde de hoje, nós vamos fazer um aquecimentozinho com a frase de Vitor Hugo, porque depois de triturar o braço do nosso irmão nesse texto, fiquei com a imagem terrível. Quem é médio tem essa sensibilidade. Quando você traz uma imagem, né, aquilo fica assim. Imagina, exatamente o que ela dizendo, imagina na pessoa que fez isso, né? E nós fizemos coisas muito piores aí para trás, nós temos certeza disso. Outro dia eu estava fazendo uma palestrinha lá na TV Nova Luz, eu e Yasmin Madeira, sobre talismãs e maldições. Aí eu lembrei, ela disse assim, que alguns amigos meus disseram que eu joguei pedra na cruz, porque meus filhos todos foram embora do Rio de Janeiro, só estou eu e meu marido. Aí eu disse, olha, se eu joguei pedra na cruz, eu não me lembro se é que eu fiz. Mas se eu fiz também foi lá atrás, e agora eu estou me redimindo dessas coisas que possivelmente a gente fez no passado, né? Então, vou trazer uma imagem tão bonita de Vitor Hugo, no livro Os Miseráveis. Vitor Hugo tem uma frase que diz assim: há algo mais espetacular do que o mar. Então a gente imagina o mar, gente, que coisa espetacular, né? Ainda mais o mar aqui do Rio de Janeiro, é um verdadeiro paraíso que nós vivemos, a cidade do Rio de Janeiro, e as praias que esse paraíso nos oferece. Aí faz lembrar o livro de Fritjof Capra, o físico, que começou o seu livro Tal da Física. Ele fez uma introdução dizendo que estava à beira-mar
e via os fótons, a energia solar, descendo sobre a sua pele. Aí eu digo, lembrei de Jesus, veja os que têm olhos de ver. Porque às vezes a gente tem olhos, mas não enxerga, a gente não consegue ver. E ele via aquela maravilha que ele estava vivenciando naquele momento. E Vitor Hugo diz isso, há algo mais espetacular do que o mar. Aí nós nos perguntamos, o que pode ser mais espetacular do que o mar? Aí ele responde, o céu. O céu é realmente espetacular. Hoje no Bom Dia, Boa Tarde, Bom Dia, não é... O Jornal da Tarde, agora da Globo... Jornal Hoje, estava mostrando os japoneses mandando sondas, né, para verificar Marte, etc. e tal. E fiz uma reportagem hoje também na TV Nova Luz sobre Júpiter, porque Kardec, na Revista Espírita, ele evoca o espírito de Mozart e o espírito de um escritor francês e um dramaturgo francês, questionando onde é que eles estariam morando na dimensão espiritual. E Mozart disse a Kardec que morava em Júpiter. E aí começa a descrever para Allan Kardec como é que seria a vida em Júpiter. Isso está na Revista Espírita do mês de maio ou junho de 1858. Aí Kardec diz assim, durante o seu artigo, no seu artigo da Revista Espírita, ele diz assim, olha, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, evoca o Espírito e pergunta para ele, porque eu estou reproduzindo o que o Espírito está me contando aqui com a médium Hermance Dufour, que é uma médium da maior respeitabilidade da época de Allan Kardec. Então, é algo muito espetacular o céu. Nós ficamos imaginando quantos mundos habitados nós temos nesse universo afora. Só na nossa galáxia, os espíritos dizem que Júpiter e Marte têm habitantes, mas também os espíritos podem se equivocar. De toda maneira, é bom a gente saber que existe um país feito Júpiter, um planeta feito Júpiter, com 16 luas, e que lá os espíritos são iluminados, já tem muita iluminação. É interessante que ele diz assim, Mozart diz para Allan Kardec, que você verifica, quando chega alguém no planeta Júpiter, se não for alado, se a sua posição de voo é pequena, é porque é um espírito menos iluminado. Cada um leva em si a marca da sua evolução espiritual. Agora eu digo a vocês, se vocês não acreditam, vai lá na Revista Espírita de 1858 e vai lá ver esse artigo. Realmente é espetacular o céu, não é? Uma vez o meu filho me perguntou isso, quando ele chegou da escola, ele devia ter uns 6, 7 anos, ele diz assim, mãe, por que a gente está na superfície da terra e a gente não cai? Por que o mar não entorna? Né? A criança de 6 anos já começava a pensar a respeito dessa coisa espetacular que é estarmos nesse conjunto universal. É maravilhoso e a gente não pensa nisso. Mas aí Vitor Hugo continua dizendo, mas há algo mais espetacular do que o céu, o âmago da alma humana. Somos nós, meus irmãos. Nós somos mais espetacular do que tudo que a gente possa imaginar, porque nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente não para pensar na grandeza da nossa própria história, na nossa própria jornada evolutiva. Somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. E temos leis que nos permitem progredir e um dia tomar posse dessa herança de filhos de Deus,
filhos do nosso Pai Celestial. Então, esse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos estudar hoje só o item 9 e 11, que esse capítulo é maravilhoso, que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. E em cada item, Kardec convocou alguns espíritos para dar informação a respeito desse estudo, desse ensinamento de Jesus. E nesse item, Kardec examina a lei de caridade, a lei do amor, lei da caridade e lei do amor. Que, como sendo lei, né, se é uma lei, o que acontece com a gente quando a gente não obedece à lei? A lei dos homens, porque já temos várias leis que permitem com que a gente viva em sociedade. Quando a gente burla a lei, quando a gente não obedece à lei, nós somos punidos. Quando nós não obedecemos à lei de Deus, quando nós caminhamos distanciados da lei de Deus, nós nos autopunimos. Não é Deus que nos pune, porque Ele é infinitamente bom e justo, e Ele inscreveu as suas leis na nossa consciência. Quando nós burlamos a nossa própria consciência, nós não nos perdoamos até que a gente refaça o caminho percorrido de forma errada. Então, a lei do amor e da caridade é uma lei de Deus para o nosso próprio crescimento espiritual. Porque, através da caridade, a caridade é um treinamento que nós fazemos para nós nos tornarmos melhores, para nós nos tornarmos seres amorosos, porque ainda não o somos. E a gente se alimenta do amor. Quando Mozart contou a Kardec que os seres de Júpiter têm uma iluminação na cabeça e eles volitam, eles não precisam de pernas, né? A gente fica pensando, nós poderemos ter essa conquista um dia, fazer com que o nosso planeta seja formado de seres luminosos, mas esse trabalho depende de nós mesmos. Então, os Espíritos trazem uma figura, relembrando Jesus, a parábola de Jesus, que diz assim, quando nós erigimos a nossa casa, quando ele fala casa, não é uma casa de pedra, né? Mas ele usa essa analogia. Quando nós erigimos a nossa casa em alicerces de areia, no vendaval ou numa onda maior, a nossa casa é derrubada. Quando nós erigimos a nossa casa por sobre a rocha, que é uma coisa forte, com alicerce forte, a nossa casa suporta os vendavais, as ondas gigantes, os tsunamis e tudo quanto há que a natureza nos oferece. Então, Jesus disse que quando nós atendemos a lei do nosso Pai, quando nós ouvimos a lei do nosso Pai dentro do nosso psiquismo e agimos de acordo com essas leis, nós estamos erigindo a nossa casa psíquica sobre rocha, com alicerces fortes. E quando nós nos distraímos e deixamos que a vida nos leve, eu adoro a música do Zeca Pagodinho, né, que ele fala assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não pode não, gente. A gente canta isso, mas não deixa não, tá? Não deixa. Porque se você deixar a vida te levar, se você perder a direção da sua própria vida, você vai repetir os mesmos valores do passado. Então, a sua casa psíquica, a sua casa mental, vai ficar enfraquecida. Temos que tomar as rédeas da nossa própria vida, porque senão a gente repete os mesmos equívocos do homem velho.
é muito importante nós refletirmos sobre isso. Nesse capítulo, Jesus diz assim: a quem muito é dado, a quem é dado, quem já tem, muito lhe será dado. E quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu falei, Jesus é capitalista. Porque quem muito tem, mais lhe será dado. Não parece hoje um capitalismo? Quem muito tem, mais lhe será dado. E quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Que justiça é essa, se nós fôssemos examinar com os argumentos do mundo, com a visão do mundo? Quem muito tem conquistas espirituais, mais a mente se abre e mais é capaz de entrar em sintonia com os superiores, os espíritos superiores da vida. Por isso que botaram esse termo, os superiores e inferiores. Porque quanto mais moral, quanto mais conquistas morais a gente adquire, mais facilmente nós nos conectamos com os espíritos melhores, os filhos de Deus melhores, os anjos, os arcanjos, os serafins, né? Os querubins, mais nós nos conectamos com essa falange do bem. Mas quando a gente não tem, e a gente fica fixado nos valores do mundo, em ter, em adquirir coisas, a passar a perna nos outros, eu fico com uma peninha. Gente, eu fico com pena dessas pessoas que acham que estão roubando da gente e que vão ficar impunes. Eu fico com pena, porque, como diz São Jerônimo, né? São Jerônimo de Praga, quando foi queimado lá na fogueira, ele exclamou essa célebre frase, sancta simplicitas. Por que ele exclamou isso? Porque foi lá uma velhinha botar um graveto na fogueira dele, ele está lá sendo queimado, a velhinha foi lá e botou um graveto porque acreditava, na sua ignorância, né, no sentido de não saber, que quanto mais fogo o herege recebesse, e quem fornecesse a possibilidade de aumentar o fogo, recebia benesses nos céus, recebia prêmios na dimensão espiritual. Aí São Jerônimo, quando viu aquilo, ele exclamou, santa simplicidade, né? Santa ignorância, sancta simplicitas. Assim somos nós, quando a gente pensa que ninguém está vendo o que a gente está fazendo de errado. Nós estamos totalmente encobertos por tanta gente que compactua com as nossas escolhas equivocadas. Aí nós dizemos, santa ignorância. Não sabe nada da vida essa criatura. Porque a cada um será dado segundo as suas obras. Isso é lei, meus irmãos. Não adianta a gente querer contrariar uma lei, porque é lei universal, é lei de Deus. Então, nós temos que tomar consciência, meus irmãos, que é preciso amealhar aqueles tesouros que Jesus se referiu, os tesouros que ladrão não rouba, porque não tem alcance. Precisamos amealhar os tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não corroem. São esses os tesouros que nós temos que amealhar. Porque quanto mais a gente amealhar em conquistas morais, mais conectados estaremos com os espíritos superiores, que nós vamos até lá. Joana de Ângelo uma vez falou com o Divaldo, meu filho, por que você pede tanto que os espíritos venham até você? Porque para eles, esses espíritos alados, é um sacrifício entrar na psicosfera da Terra, dos lagartos apegados ao solo, né? Às vezes a gente se sente assim, feito uns bichos rastejantes. Nós não podemos voar ainda. Então, por que a gente não sobe até eles?
Joana de Ângeles, perguntou isso, a Divaldo falou com Divaldo, nós temos é que elevarmos-nos, a gente tem que se elevar para participar do banquete dos imortais. E Jesus confia que nós sejamos capazes de passar por essa transição planetária, realizando o melhor que cada um de nós pode oferecer. Às vezes a gente acha que não faz nada, né? Ai, meu Deus, eu não faço nada. Mas às vezes o pouquinho que você faz com amor é muito, é igual o óvulo da viúva. Você chega aqui, faz qualquer coisinha, já está ajudando, porque o conjunto acaba ficando muito forte, realizando muita coisa. Mas o mal, meus irmãos, que nós temos vivido na atualidade é a tal depressão, pela falta da compreensão do sentido da vida. Esse médico, Dr. Andrew Solomon, que até faz palestra nesse DOC, né? DOC não, como é que chama essas? TED, faz palestra no TED, que é um jovem, é um médico jovem que sofreu muito de depressão. Ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, para falar sobre esse processo da falsa lógica. Porque quando as pessoas estão em depressão, elas estão dominadas por uma lógica mental, uma crença pessoal que a leva a negar o lado bom da vida. Porque a vida, por pior que ela esteja, pelo pior momento que você esteja passando na Terra, a vida é oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Tudo isso vai passar. E a gente tem que permanecer fiel à causa do bem até o fim. E a depressão começa com uma simples tristeza. Ah, hoje eu estou triste, né? E interessante que eu gosto de falar desse caminho da depressão com música, porque eu adoro música. Então, você está lá triste, você vai cantar Reginaldo Rossi. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Deixou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Eu vou tomar todas, vou me embriagar. E se eu cair, me deixa no chão. Olha que coisa. Eu adoro o Reginaldo Rossi. A gente tem que cantar isso para se divertir. Mas não é para ficar lá triste, enchendo a cara, né? Porque a vida está correndo e a gente está lá fixado naquele momento que o cara abandonou. A fila anda, gente, né? Fica lá bebendo, bebendo. Olha que ignorância, santa simplícida, como diz São Jerônimo. Aí vem a melancolia, depois você está muito triste. Aí vem a melancolia. A melancolia assim, Tom Jobim, hein? Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você, não, guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entra, meu bem, nunca mais deixe este mundo mau te levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não chore, não chore, meu bem. E aí você chora.
E aí você fica ali, não quero mais sair hoje, volta, meu bem, e fica lá, alimentando lá a sua tristeza, até chegar o Antônio Maria. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, todo mundo sabe, de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, e hoje, distante de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ô, gente, aí você está lá no fundo do poço. Você chega lá no fundo do poço, socorro, me ajuda, né? Mas aí, quando nós trabalhamos no hospital psiquiátrico, 7 anos no hospital psiquiátrico, para provar para mim mesma que existem malucos de 2 tipos, como diz Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes escreve um livro chamado Loucura sob um Novo Prisma. Esse livro é maravilhoso. Para eu que estudo a alma humana, que trabalhei com a alma humana um tempão, Bezerra mostra a diferença do louco, o distúrbio, o transtorno mental, por efeito de medicamentos e de problemas físicos mesmo no cérebro, e o louco por obsessão. Esse louco por obsessão é que me interessava conhecer, porque era o meu caso, a minha loucura pessoal. Eu vivia obsidiada. Na minha juventude, eu fui muito assediada, obsidiada mesmo. E tinha hora que eu pensava que eu não estava muito normal, de tantas ideias que chegavam na minha cabeça, né? E o médio é um pouco assim, estou te falando, quando ela falou do braço triturado, eu quase que peguei aquele braço e tirei daquele lugar, porque a gente fica com a mente muito aberta às vibrações, né? Das imagens, das palavras. Mas, enfim, lá no hospital psiquiátrico, a gente tinha, no lado feminino, 150 mulheres que tomavam muito medicamento, ficavam com aquela boca seca e engordavam muito porque não tinha exercício. E no lado masculino, eles misturavam drogados com pessoas perturbadas, com obsidiados. Foi um trabalho que eu até cito no livro Estranho Condomínio, que é um livro que já está esgotado, mas é resultado de uma experiência, de um espírito que nós resgatamos das trevas, através desse trabalho no hospital psiquiátrico, que uma dos amores desse obsessor nosso estava internada lá, né? A nossa irmã Luísa. Bom, mas isso aí daria uma longa história. Eu estou lembrando do nosso trabalho lá, porque nós fizemos uma letra para as nossas irmãs que sofriam de depressão. A gente fez uma letra assim: Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus me chama de meu amor. A vida passa, tudo também, e quem me abraça só me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, mas hoje, distante de tudo, me resta alegria, alegria da vida, alegria de mim, velhice chegando e eu tão linda assim. Então nós vamos cantar a partir de hoje, na nossa vida, todos nós, essa música muito simples do Antônio Maria. Esse nosso irmão que receba as vibrações carinhosas nossas
pela letra que ele fez, falando de momentos terríveis de depressão que ele teve, e agora, certamente, na dimensão espiritual, ele deve estar aplaudindo a nova letra que nós vamos cantar. Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus me chama de meu amor. A vida passa, tudo também, e quem me abraça só me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, mas hoje, distante de tudo, me resta alegria, a alegria da vida, a alegria de mim, velhice chegando e eu tão linda assim. Pode falar linda, né? A gente tem que se achar lindo, porque nós somos realmente lindos. Lindos e lindas, porque não existe ninguém igual a nós mesmos. Esqueceram de falar isso para a gente lá na primeira infância, que a gente é lindo, né? Porque quando a gente é criança, a gente só recebe rótulo. Esse menino é gago, esse menino é birrento igual a mãe, esse menino é grosseiro igual o pai, esse menino, a gente bota uma porção de rótulo e a gente aceita o rótulo conformado, né? Fica com a autoestima lá embaixo, porque acha que ninguém gosta da gente, que a gente tem problema, que já tivemos muito azar na vida, aquela coisa toda. Então, está na hora, meus irmãos, de trabalhar a autoestima. O Dr. Léo Buscaglia, do livro Amor, ele diz assim, vamos comparar o ser humano como se fosse um pomar. No pomar a gente tem maçã, a gente tem abacate, a gente tem abacaxi, a gente tem uva, a gente tem vários tipos de frutas. Todas são lindas e todas com sabor específico. Você pode ir num pé de laranja, tirar 2 laranjas, uma tem um gosto diferente da outra. É do mesmo pé. Cada uma tem a sua especificidade, a sua individualidade. Nós também somos assim. Não adianta querer comparar a gente com alguém, porque não existe ninguém igual. Ainda que sejam gêmeos univitelinos. Eu tenho amigos gêmeos que são muito engraçados. Um chama Oswaldo José, o outro José Oswaldo, não sei. A mãe dele teve essa criatividade. Você é o Oswaldo José, você é... Mas são completamente diferentes um do outro, embora seja igualzinho. Eles podiam até se revezar com uma namorada só, que eu acho que não ia fazer diferença. Mas são muito diferentes, cada um tem uma história. E se a gente fosse falar de irmão gêmeo, nós teríamos aqui metros para conversar a respeito. Mas, enfim, a verdade é que Jesus trouxe a lei do amor e da caridade. É uma lei para que nós progridamos mais rápido, para que a gente tome posse da nossa herança celestial, que a gente possa viajar por Júpiter, Marte e por outros planetas ainda de outras galáxias. Não é assim? Então, nós temos todos os recursos que Deus nos deu de forma igual. Todos nós recebemos o potencial do amor e o potencial da sabedoria. Então, aqui, a Iraci pediu que eu mostrasse para vocês um livrinho, esse é meu último livro lançado. Ela pediu para mostrar pelo seguinte, se vocês não comprarem, ela não lucra aqui para casa com o livro. Essa aqui é a minha doação, que é a escrita. Tem muitas pessoas que estão usando esse livro como autoajuda, é poesia, mas serve de autoajuda. Você abre uma página assim e lê um verso e você medita a respeito daquilo, que são todos poemas que têm como fundamento o nosso crescimento moral e espiritual. Então, para terminar, eu vou falar um poema que está nesse livrinho. Vocês podem dar, porque ele é pequenininho assim, não é porque o conteúdo é pequeno, não. O conteúdo é muito grande. É para ficar prático, de botar assim na bolsa, né? Fica mais fácil. E ele é um mimo. Olha só que mimo.
Ele é um mimo. Vocês podem dar de presente no Natal, né? Dar de presente, assim, eu vou fazer um carinho. Quem tem empresa, vou comprar 10, vou dar para os meus 10 melhores empregados. Eu vou falar um poema aqui do livro que eu fiz em homenagem a Allan Kardec, porque quem estuda Kardec se apaixona perdidamente por ele, né? Então eu fiz a alma dele, não é por ele, porque senão meu marido ia ficar estressado. É pela alma dele, a gente se apaixona pelo trabalho desse professor. Então eu digo assim: que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva a Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande, num grito de amor em tua direção. Outrora cansados, de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheios de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. Receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe.